Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Partilha sobre o vídeo, Estudar para a sua santidade ser confirmada. Atenção em procurar agradar a Deus por primeiro. Não somente, mas fazendo isso, as outras coisas vão se encaixando. É esse voltar à ordem. Colocar Deus no centro e, por amor a Deus, na vivência, na divina vontade, as outras coisas vamos, colocando, Deus vai colocando na ordem, no lugar. A real das coisas não tem gastado tempo e energia com coisas inúteis. A gente vai deixando o supérfluo de lado, e gastando a devida energia e tempo para isso e aquilo, a fim de que se tenha o devido tempo também para estudar. Porque o ocupar-se com coisas vãs, coisas inúteis, acaba consumindo um tempo que era para ser gasto com a divina vontade, com o estudo. Esse martírio da atenção precisa ser feito para estar continuamente com Ele. É o que vai dizer que Jesus quer a nossa total disposição, o estarmos entregues, abandonados nele. A decisão em fazer e viver somente sua vontade divina, conhecendo nossa miséria humana, que é o autoconhecimento. E diante disso, a necessidade, a dependência que havemos de ter dele. E essa total confiança, para nos abandonarmos a ele. Sendo assim, então, recebendo assim, então, esse amparo, sua força, o tudo que ele é, ao passo que esvaziemos de nós. E ele proporcionará sempre situações, para lhe manifestar nossa adesão a ele. As contrariedades, até vai falar logo à frente, desse ópio que temos de dar a ele, negando a nós mesmos, para dar o descanso a ele. E aqui eu até já vou adiantando um entendimento, que a divina vontade é para sermos vivos, para a gente sermos para Deus. Muito cuidado para não fazer da divina vontade uma santidade de virtudes, em que só a criatura se beneficia, só a criatura que vive bem. Se está bom para mim, está agradável para mim, então está bom, está agradável para Jesus. Ela até mesmo tem a consciência de que Jesus não está satisfeito com ela, que ela não está correspondendo como deveria, mas pode nessa situação também se acomodar nisso e viver assim, como a situação lá, em que a ordem do Santo Aníbal de França recebeu a graça na época de Luísa ir morar lá, e logo saiu, logo foi retirada, ou seja, não acolheram a graça, não acolheram aquilo que Santo Aníbal tanto lutou para conquistar, que ele correu atrás de divulgar e tornar conhecido os 20 primeiros volumes, dedicou seus últimos dias a isso. E Deus dá o grande presente de Luísa ir morar lá na congregação que ele formou, e os seus filhos não a acolheram.
E também nós podemos, né, com as nossas atitudes, com a nossa condição, a nosso não morrer para nós mesmos, viver a mesma situação, de não acolher a divina vontade como deveria, como prioridade, como centro, como vida. Né? Não é a divina vontade que tem que se ajustar a mim, mas sou eu quem tenho que correr, sou eu quem tenho que entrar nos moldes, no redil dela. Então, o conhecimento de si e o conhecimento de Deus caminham juntos. Negar o seu tudo, que sem Deus não tem nada. A criatura ainda que tenha tudo, aqui eu recebido de Deus. Eu tô bem, eu abandonei o pecado, eu tô vivendo assim, assado. Mas aqui não é a sua satisfação, não é o seu tudo, a sua plenitude, mas a plenitude de Deus. Né? A buscarmos a vida divina nele. Né? Renunciar a nós mesmos e ir viver com ele, sermos cheios dele. A importância do autoconhecimento, como essa alma se torna afortunada e cheia de Deus, porque conhecendo o nada que é e o quão grata, né, e disposta a fazer tudo por Deus, sabendo que até essa disposição é dada por Deus, que nem isso ela tem por si mesma. Né? Tomar consciência de que tudo que de bom que há em nós, o que fazemos, é Deus, é graça de Deus. Como ele disse, em mim nada podeis fazer. Né? Aí vai falar da cruz. Né? Bem como também, né, a cruz que é preparada. Né? A cruz prepara a alma para torná-la digna habitação para Deus. Se em meio às dificuldades ela permanece íntegra em Deus, né, resignada, fiel a Ele, né, na intenção de agradar-lhe, como dizia antes, né, não é só resignar-se, não é só ter esse ópio, mas dar o ópio a Deus, né, correspondendo a Ele, né, negando a si mesmo, né, para agradar a Ele. Né, até mesmo a cruz, né, que veio, se torna louvor e amor a Deus, aceitando tudo por amor a Deus. Assim imprime-se Deus na alma e a alma em Deus. Né, estar sempre atento a ser esse contentamento para Deus, não servir-se da situação para confirmar, um pensamento próprio. Né? Aquele que buscar a divina vontade com sinceridade em viver vai estar sempre, né, Jesus vai dar sinais, vai mostrar sempre, né, que tem ainda muito o que andar, que tem muito o que fazer, que está, né, em falta, que está isso e aquilo. Não vai se deixar convencer pela sua vontade humana, né, da sua miséria, e por isso é assim, não. A gente sempre pode fazer mais, e a graça de Deus é quem nos move. Podemos fazer muito mais. E temos que correr atrás disso. Fareis as obras que eu faço e a fareis outras ainda maiores. Se vivemos com a vontade querida de Deus, temos o tudo como nossa propriedade. Mas Jesus não vai se dar a uma alma que não se entrega toda a Ele. E por isso esse processo de esvaziamento, essa constância no estudo, esse aprofundar-se mais. O caminho que todos percorrem na Terra, esses apoios humanos, onde todos que ainda buscam apoios precipitam-se e caem. O contar com si mesmo. Já aqueles que, conhecendo seu nada,
recorrem a Jesus caminham por este caminho com passos firmes, abandonados em Deus, como uma criancinha nos braços do Pai. Né? É o que foi falado em outra ocasião sobre a escada de ouro e a escada de madeira. Né? A escada de madeira eu quero pôr, né? A minha impressão, o meu esforço, o meu trabalho. Isso é a escada de madeira e a escada de ouro. Vamos integralmente com a vontade de Deus, com os ensinamentos dele, apoiados nele. Né? Diante das dificuldades, não sou eu, mas eu recorro prontamente e imediatamente a Deus, né? Aos ensinamentos dele, ao amparo dele. Né? O que devo fazer diante dessa situação e não ir, né, da minha própria cabeça. O amor tem a virtude de formar de dois objetos um só. Essa oração contínua, essa fazer vida na divina vontade, negar-se a si mesmo, ocupar-se com Deus e vê-lo em tudo e em todos. Quer Deus estar tão conectado à criatura por meio dos atributos que Ele mesmo deu à criatura, inteligência, memória e vontade. Aquele que não vive na divina vontade rouba tudo de Deus. Né? O ar, a luz, o calor, tudo, rouba tudo de Deus. Deus sustenta a criação, sustenta tudo por ocasião daqueles que vivem no seu divino querer, que são extensão dele, que são ele, né? É ele na terra. Né? Mas aqueles que não buscam essa vida divina, rouba de Deus, né? Ou seja, quer só os benefícios do Pai, mas não faz vida junto com o Pai. Como disse, o amor faz de dois objetos um só. Não são um só com o Pai. Têm as suas prioridades. Querem viver as suas vidas. Né? O que venho falar do ópio. Se temos uma situação, nos resignamos, e ao passo de que os outros se escandar, toda vez eu enrosco nessa palavra, escandalizaria, né? Ficaria escandalizado e não faria o ato que deveria fazer por estar cheio de si mesmo. O filho da divina vontade se resigna, recebe o ópio de Deus e faz, né? E faz. Da mesma forma, em outro momento, né, em que devemos dar o ópio a Deus. Então, me esvazio de mim mesmo também e busco a verdade, a sinceridade. Um exemplo foi o que se deu no meu antigo trabalho. Né? Ao passo que por mim mesmo nem lá eu não teria ido, né? Jamais teria ido trabalhar lá, mas obediente à divina vontade que me trouxe essa situação e até a necessidade do cara que precisava de uma força por não saber nada do ramo, né? O cara mexia com um pet shop e foi abrir uma padaria. Né? Bom, então eu vou, Jesus, para dar uma força a ele. Enfim, fui, mas diante ao passar do tempo e vendo que o cara não mudava e cada vez mais, né, obstinado na vontade dele, tem que ser do jeito dele e até cometendo atos injustos, né, ilícitos, né, adulterando a validade dos produtos, vendendo a coisa já, né, fora do prazo de validade, né, achando que é a mesma coisa que se faz com a ração de cachorro. Né? Levando em conta que hoje até os cachorros estão à frente, né?
estão acima da criatura humana. Nada contra o cachorro, mas, né, cada qual no seu lugar, né? Cada qual na sua ordem, né? Não trazendo a desordem para a nossa vida, né? A criatura humana sempre tem essa inclinação, né? A contrair a desordem. Mas enfim, chegou o ponto que aí já não era mais eu receber o ópio para permanecer trabalhando lá, mas sim eu dar o ópio a Jesus, né? De modo a denunciar uma injustiça, né? Uma desordem, e não ele acolhendo, né, o que foi dito, né, não acolhendo essa ordem, eu tive que me retirar, né, a dar um ópio a Jesus, né, tanto que aí o próprio Jesus me conduziu a um outro emprego, né, saindo de lá então e deixando ele viver, fazer as coisas do jeito dele. Jesus não força ninguém, né, ele manifesta a sua vontade e a criatura pode ou não acolhê-la, né, recebê-la. Né? Então, o ópio na divina vontade nos enche de ânimo em fazer por amor, pela vontade, e não por sentidos. Assim sendo, fácil por amor. A oração que mais agrada a Jesus é aquela sem fumaça. Foi dito também dessa fumaça, né? Ou seja, sem fervor, né? Sem aquele sentimentalismo, né? Aquele amor próprio, ou melhor, aquela oração que você faz com todo fervor, que você está com vontade plena de rezar, e aquela coisa, né? Aquele fogo do Espírito, como se diz na renovação, né? Mas essa é uma oração com fumaça, né? Que arde os olhos de Jesus, né? A oração que o agrada mesmo é a sem fumaça, é aquela que você não tem disposição, não tem vontade nenhuma de fazer e assim faz, né? Não porque está ali no fogo do Espírito, mas porque tem a plena consciência que necessita dele, né? E portanto não se distrai dele, né? Mas o busca continuamente, né? A oração sem fumaça, ou seja, está porque deve estar, buscar porque ele tem que ser a sua vida, o seu sustento, né? O seu amparo. Que o que foi dito, né? O gelo queima mais que o fogo, né? A indiferença de Jesus, né? Sem consolações, né? O fazer sem cobrar Jesus das coisas, faz porque tem de fazer, né? Não se prende a sentimentos, mas fica abandonado em Deus, né? Jesus muitas vezes vai nos provar nessa situação, nessa questão, para purificar o nosso amor a Ele, a fim de não buscarmos pelas consolações, pelas coisas, né? Mas por Ele. Né? Então Jesus dá esse gelo à criatura. Não porque Ele a quer perder, não porque Ele a abandona, porque ela não corresponde, ela não vive, né? Está ainda muito cheia de si, mas é exatamente isso, para que a criatura esvazie de si, né? Não busque consolações próprias, mas busque dar a consolação a Jesus. O Filho de vontade não é para ele receber, mas é para ele dar a Deus. E às vezes ainda com resíduos de vontade humana, ela não compreende e, portanto, não é constante, não vive essa firmeza. Então ele chama a atenção, ele puxa a orelha, ele traz situações, né, na nossa mente e também no nosso dia a dia,
para negarmos a nós mesmos, para morrer para nós mesmos, né? E sermos todo dele. A criatura cheia de si mesmo, do eu, Jesus envia os ventos da frieza, as tentações, a aridez, como disse, né, situações para a pessoa purificar seu interior, tá? Tirando, esvaziando de si e ficando só a divina vontade, né? Esse ar puro, esse ar perfumado, né? E não mais os odores, né, da vontade humana, o eu, né? Ficar só esse perfume divino. Então essas correções vêm das pessoas ao seu redor, né? Daqueles que estudam e trilham esse mesmo caminho. Mas eu até notei uma situação essa semana mesmo que essa indiferença vem, Jesus até, né, permite que venha até de pessoas do nosso convívio, em que diante de situações humanas, a própria pessoa fica indiferente, né? Não dá atenção. E até aqui diante desse estudo, desses escritos, eu entendi isso, né? Se você traz uma realidade, uma situação, né, humana ali, né, até a própria pessoa no seu eu, ou por vontade de Deus mesmo, né, fica indiferente, né, é de fato vontade de Deus, é até o que me chamou a atenção, a indiferença dela, né? De fato, a divina vontade, ela sai daí, né? Larga a mão, né? Por que está falando disso? Algo assim, né? Não deveria estar a se ocupar de mim, das minhas coisas. Né? Até mesmo de modo a me levar ao outro, né? O que eu entendo agora, que é até aqui o que me vem, né? Não é porque a pessoa não busca uma espiritualidade que você não vai falar de Deus com ela nunca, né? Pelo contrário, vai aderir a ela nas falácias humanas. Não é buscar, né, de maneira oportuna, né, sem ferir a liberdade de ninguém, né, mas em meio a tudo isso, trazer sempre, né, o divino, a palavra de Deus. Então é sair, né, desse âmbito, né, desses maus ventos, e deixar transparecer fora esse perfume, né, esse amor, né, esse ser para Deus, o estar em prol da salvação das almas e dar a glória a Deus, é a vida divina, a vida de Jesus sendo repetida em nós, né, que não veio para os sãos, mas para os doentes. Que se a pessoa não aceita o não esvaziar de seu eu, mas se revolta e abandona, desistindo, né, acaba inflando-se ainda mais de si mesmo. E não é essa a intenção de Jesus. Então ele nos aperta certas vezes, né, para que tenhamos uma reação, para que caminhemos, né, que cheguemos ao conhecimento do nada que somos e a total dependência que temos dele, que não há vida longe dele. Jesus nos quer consciente do que estamos vivendo. Né? Não só essa consciência, mas a certeza, a confirmação, ao passo que caminhamos, avançamos nos estudos, né? Vamos vivenciando na nossa vida os ensinamentos, vamos tornando cada vez mais conscientes, vendo
olha o que aconteceu, né? Isso aconteceu comigo, o que está escrito, né? A vida na prática. É o cerquinho da divina vontade, né? A gente vai reconhecendo confirmações no livro do céu. E não se trata de moldar o livro do céu à nossa vida, mas a nossa vida sendo moldada pelos escritos. Então é sinceridade e honestidade com Deus e consigo mesmo. Situações essas que vão confirmando, né? Se a divina vontade está reinando verdadeiramente ou se estamos nos enganando. Se estamos a viver, trilhar um caminho de vida divina, né? Ou se estamos fazendo da divina vontade uma santidade de virtudes. Né? A quem busca, a quem olha com sinceridade, sempre terá, né, essa diferenciação. E daí cabe a cada um, né? Eu vou viver a divina vontade de maneira como santidade de virtude, né? Vou estar resignado à vontade de Deus, né? Aceitando tudo que me acontece, inclusive a minha dificuldade. Não é isso que Jesus quer, espera de nós, né? O mínimo, mas que sejamos o tudo, que esvaziamos de tudo, de todo, para sermos cheios do tudo que é Ele. E deixar Ele viver, né? Ter Ele a primazia e ter livre acesso, né? Para agir em nós da maneira que assim o quiser. Né? Jesus só se dá inteiramente à criatura que se dá inteiramente a Ele, né? A quem morre para si, né? Confiando plenamente nele. Temos que avançar, crescer no conhecimento, na intimidade com Deus, e tudo isso com plena consciência. Não é estar por estar, mas ter e viver como sendo dono, né? Como tendo aqui a divina vontade como pertença minha, com minha propriedade, né? E a consciência disso, que é a divina vontade. Não, que a divina vontade não é para melhorar a minha vida. A divina vontade está em mim fazendo algo maravilhoso. Daí eu não peco mais, eu não tenho mais essa ou aquela atitude. Daí aqui, perceba que voltou-se para o eu. Eu não faço, eu. Né? Mas aí então, e em direção a Jesus, o que eu estou fazendo? O primeiro pedido dele é para que esse eu não exista mais. Né? Que eu não viva para mim, que eu não busque a divina vontade para minha satisfação, mas para consolar, para satisfazer a Deus. Né? E isso, consequentemente, muitas das vezes, será uma cruz. Né? E nessa cruz eu recebo o ópio de Jesus. A vida na divina vontade não é só cruz, não é só sofrimento, porque a Luísa começou, né, por essa via, né, de alma vítima, mas que logo Jesus foi mostrando a ela que o ser alma vítima não é o tudo. O que Ele quer de nós é que sejamos, né, vivamos com a sua vontade divina. E assim, então, abertos, dispostos a viver o que a divina vontade nos trouxer, né? Ou seja, a doçura e a amargura. A criatura já não mais se pertence, mas pertence a Cristo. Portanto, não impõe escolhas, mas adere à escolha, à vontade de Deus. Então, é muito sério isso, é preciso estar atento a isso. Ou então, assumir isso como vida, né? Não, eu vou viver, né, a divina vontade dessa forma, como virtude.
É uma tristeza para o coração de Jesus que ele não nos quer, né, no mínimo, mas ele quer se dar em todo, né, o todo a nós. Que sejamos essas cópias, né, de Jesus, plenas, né, possuindo, né, o mais alto grau desse dom. Então, esforcemos-nos, corremos, né, busquemos estudar mais com maior atenção, com mais atenção. Esses 2 vídeos do estudo aqui, né, me deu a compreender mais isso. A necessidade desse autoconhecimento para se esvaziar e ser todo de Deus e corresponder a Ele segundo a vontade dEle, não no grau que eu quero fazer. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.